Fala, aurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes da pontapé inicial, peço para você que nos segue, compartilhar nossa rede social, nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude für Borussia über Dortmund. den Asphalt. 3:2. Als Wir wär's ein rasten alle aus. Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor e editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arade. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo. Boa, Rê. Rê, hoje está muito frio, mas com certeza você deve ter um destaque inicial quente. Manda ver. Opa, destaque inicial é uma notícia aí do Bild que a gente vai ver o Reus antes do que a gente pensa. Tomara a Deus. E também estamos à presença do nosso querido Breno, ele que é do BorussiaDortmundBrasil.net e hoje é integrante oficial do nosso podcast. Boa noite, Breno, tudo bom? Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Boa noite aos ouvintes. Vamos com mais um podcast aí. Vamos lá, um podcast quentinho, Breno. Breno, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial é o tempero brasileiro de novo, né? Ao BVB. Perfeito, né? Temos novidades no plantel do Borussia Dortmund. Vamos comentar sobre isso. E antes de degustarmos esse banquete principal, vamos aí de cara com o nosso kickoff, que hoje dispensa apresentações do kickoff, já é um quadro conhecido de todos vocês. Estarei lembrando periodicamente o que é o kickoff, mas Renan, qual é o seu kickoff de hoje? O kickoff de hoje é um pouquinho aí do que o Breno vai falar também. A nossa, já um brasileiro em Dortmund depois de tanto tempo, né? Que a gente tem aí as notícias que o Renier do Real Madrid vai jogar em Dortmund na próxima temporada, já tá em Dortmund, já fez os exames e ao que tudo indica, até quarta-feira acontece o anúncio. Legal, Rê. Então já vamos trazer já o Breno o seu kickoff, já vamos colocar ele como assunto em pauta aqui. Breno, já pode mandar seu destaque inicial, pode ser falar do brasileiro aí, nosso Brasil, que depois de tanto tempo, um brasileiro no plantel do Borussia Dortmund, Breno. Se eu não me engano, acho que faz 7 anos, né, que não tínhamos um brasileiro, né? E é legal, houve uma discussão, eu coloquei isso também na minha coluna, né? O que esperar do Renier? Ele não é um craque, obviamente, mas também ele é um menino, né? Ele tem 18 anos. Sim, ele é um menino, tem 18 anos e o mais importante... Perdão, pode falar. Eu ia falar, não é todo dia que você tem uma geração como o Robinho, como o Diego, que já parece campeões, né? E como o Neymar também no Santos. Tem que dar tempo. O menino apareceu no Flamengo, é uma joia, tem que se trabalhar, tem que dar tempo ao tempo. Então, eu acho que o Borussia, tanto que eu falei, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque a gente traz um menino, lapida e depois ele vai embora, né? Foi assim com o Hakimi também, né, que ele veio, se aprimorou, viu de patamar e também foi embora. Mas é um tempero, é um gostinho, né? É o futebol brasileiro, voltando ao Borussia Dortmund. Tempero que tanto fazia falta, inclusive volto a destacar essa conversa que tivemos no encontro, no evento do Lendes Brasil, no Borussia Dortmund, onde tivemos o privilégio, inclusive, de fazer um mini podcast com o Amoroso, nossa lenda brasileira do Borussia Dortmund, né, já aposentado. Ele dizia isso, que faltava uma alma brasileira naquele elenco, para poder bater de frente aí nos jogos decisivos os quais temos muita dificuldade, inclusive, decisivo não é somente contra um time bom, assim quanto ao nível de tabela. Por exemplo, o Borussia Dortmund precisa de 3 pontos ali para encostar no líder ali, por exemplo. E perdemos pontos besta contra equipes pequenas e, segundo Amoroso, faltava um brasileiro, faltava esse tempero da nossa terra aqui.
Então, acredito que tanto o Renan quanto o Breno, começando aí pelo Renan, questionamento, tá feliz aí com essa contratação, né, Renan? Ótimo, é uma contratação que eu diria pontual que a gente teve aí e pode dar muito resultado. É só ter calma com ele, não achar que ele é a solução para tudo, porque também não vai ser. É um moleque novo, chegou no Real Madrid e não teve tanto espaço, até por ser uma posição inchada no Real Madrid, né? Jogou no time B do Real Madrid e agora tá vindo pro Dortmund e vem aí por uma temporada com opção de extensão para mais uma temporada. Então a gente pode ter ele aí pelo menos por 2 temporadas e acredito até que, assim como aconteceu com o Hakimi, se o Dortmund quiser, ele vai poder contratar em definitivo após esse empréstimo, né? Se quiser, ou até antes do fim do empréstimo. Aí vai depender dele e de quem comanda o Dortmund, né? O Hakimi foi embora, mas eu diria que até porque o Dortmund não quis pagar o que o Real Madrid pedia por ele. Então, talvez nele em específico possa ser que a história mude, né? Então, vamos aguardar aí e aguardando ansiosamente essa contratação. Vamos aguardar de forma ansiosa. E já que estamos falando de contratação, aliás, vamos adentrar um pouquinho mais sobre as contratações do Borussia Dortmund. No podcast passado enfatizamos o quanto foi importante a permanência do Sancho. O Sancho de fato é um reforço, embora já esteja no elenco do Borussia Dortmund, mas manter um craque como o Sancho é um reforço. E linkando, Renan, com o seu destaque inicial, parece que vamos ter boas notícias em relação ao nosso capitão? O Bild noticiou aí, né, que a gente pode ter uma volta relâmpago do Marco Reus aos gramados, né, mas eu sinceramente não queria que fosse assim, porque entendo que ele pode estar melhorando, pode estar tudo mais, porém a gente não sabe até onde isso vai, né, porque o que adianta querer que ele volte logo e ele não volta 100%, faz 3 jogos aí, toma uma pancada onde ele já estava tratando e a gente perde ele o resto da temporada. Eu prefiro que ele, entre aspas, demore para voltar, mas volte com o gás renovado para poder pegar a gente, ajudar a gente ali num meio de temporada, que é um meio de temporada mais decisivo do que um começo de temporada, né? O meio da temporada geralmente é final de fase de grupos ali, início do mata-mata da Champions, Pokal. Então acho que seria mais útil. Não, na notícia eles não falam quando ele volta, mas falam que é mais rápido do que noticiado antes. Então, e como é o Bild também, eu não levo tanta fé, porque eles já fizeram várias notícias que não se concretizaram, né? Era mais caça-like. Então, é aguardar para ver. Mas eu gosto da notícia, porém, fico com o pé atrás em relação a essa recuperação super rápida. É uma ótima notícia e diria mais que concordo, assino embaixo, em relação a não ter pressa no retorno do Marco Reus, em função de termos muitas opções do meio para frente. Então, não precisa ir com pressa com ele, dá para ir na calma, para ele voltar em melhores condições, porque a saúde do atleta é a melhor coisa, né, Renan? Inclusive, até o Reinier pode jogar na posição dele, né? Tá chegando agora. Perfeito. E, Breno, olhando para uma outra perspectiva em relação a essa possível volta do Reus mais cedo do que esperávamos, né? Segundo o Bild, né? Certo? Mas vamos supor que seja de fato que ele volte antes do esperado. A sua opinião, Breno, coração, você acha que o Marco Reus tem vaga na equipe titular do Borussia Dortmund, tendo em vista que o nosso meio-campo é composto por Brandt, que jogou uma ótima temporada, Sancho, que é o craque do time, Torgan Hazard, que joga muita bola, tem o nosso Reinier chegando aí, o Brazuca, tem o Jude Bellingham também, que é um moleque bom de bola, já vamos falar dele já, que ele fez uns amistosos aí, que gostei bem da atuação dele. Você acha que o Roger entraria como titular, ou, Breno, ele ia na calma ali, introduzindo ele aos poucos? Como é que você acha aí? O Reus em 100% ele é titular, né? Mas eu acho que agora, nesse primeiro momento, ele vai entrando aos poucos, vai se encaixando. É ótimo que quando ele está em campo, sempre quando ele volta de lesões, ele sempre volta em alto nível. Isso já foi demonstrado, que quando ele volta, ele já decide jogos com toque, com gol. Mas essa é uma lesão um pouco mais grave, né? Que levou mais tempo. Então, o músculo
ainda não está 100%, condições de ser titular ele tem. O Flávio vai ter que achar uma solução ao decorrer da temporada. Mas acho que nesse primeiro momento eu acho que tem jogadores com mais qualidade, né? Não que ele não tenha, obviamente, mas são jogadores que estão mais aptos a jogar e depois ele vai encontrando alguma solução, porque um time dá para jogar, formado por vários caras que dá para jogar. Você pode, já que ele insiste tanto em amarrar o time, né? Você pode jogar de repente o Kahn ou o Vitor um pouquinho ali para a zaga, você pode atrasar um pouquinho o Brandt para ser o segundo volante, aí você encaixa o Hels. Então você tem algumas variações que você pode fazer. Então o Hels ele chega, mas é óbvio que ele vai sendo introduzido aos poucos, porque é uma lesão que demorou muito, se estendeu muito, mas eu também não acho que ele vai entrar agora. Eu acho, também duvido um pouco, até por conta da lesão, ele precisa pegar ritmo de jogo. Então eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que ele deve começar o banco, entrando no decorrer dos jogos, jogando 10, 15, 20, depois 15, né, se aquecendo, né? E depois, quando ele tiver 100%, eu acho que dá para o Frave ajeitar esse time com os jogadores que ele tem. Legal, Breno. Renan, acredito que até pela sua preocupação em relação à saúde do Reus, você deixaria ele a princípio no banco de reservas e iria introduzindo ele no time titular. Acredito que seja dessa forma. Mas são duas questões. Tem essa dúvida, vou deixar essa parte aberta, se de fato você introduziria ele aos poucos ao time. E a segunda pergunta é, o Reus 100% é titular do Borussia Dortmund? Olha, para falar se ele seria titular ou não, hoje a gente teria que ter aí um comunicado oficial falando sobre a real condição dele, porque a gente não sabe, né? Porque desde que ele se lesiona, a gente tem cada mês uma notícia diferente das lesões dele. Então, nesse momento, com as notícias que eu vejo hoje, ele entraria em um segundo tempo. No primeiro tempo ele ficaria no banco. Já o Reus 100%, eu acredito que ele seja essencial no time, até por tudo que ele representa, né? Porque ele é o Marco Reus, não é qualquer um. Hoje em dia, se você ligar um cara ao Dortmund, todo mundo vai ligar o Reus ao Dortmund. Apesar de todas as lesões dele, ainda é o Reus do Borussia Dortmund. Então, é um cara que 100% ele não pode ficar fora do time, né? Até porque a gente sabe da qualidade que ele tem para passe, para gols, bater falta e tudo que ele representa também. Então, é um cara que 100% eu não tiraria do time. É titular sem pensar duas vezes. Mas, hoje em dia, é um cara que eu aguardaria assim um segundo tempo. E dependendo do jogo ainda, se é um jogo mais pegado, ainda deixaria um pouquinho mais para não correr o risco de perder para o resto da temporada. Verdade, Rei. Espero que o Marco Reus, nosso capitão, recupere-se de fato, que ele possa desempenhar os 100% do futebol dele, pois sabemos que muitas vezes o Reus, ele jogou por seus 60%, 70%, e ainda assim fazia muita diferença, né, como craque da equipe do Borussia Dortmund, nosso amado Borussia Dortmund, e ele 100% é algo que gostaríamos muito, porque ele merece inclusive isso, ele merece um título da Bundesliga, ele merece muitas felicidades, pelo menos esse é o sentimento aurinegro que eu tenho em relação ao Reus. Tenho quase certeza que vocês também têm o mesmo. Claro, seria uma foto para virar um quadro, Marco Reus erguendo a nossa querida salva de prata da Bundesliga. Ele merece um busto também, né? Eu não sei se lá em outros países, como aqui no Brasil, eles fazem busto, mas ele seria um cara que teria um busto aí com certeza lá em Dortmund. Verdade, né? Isso remete, inclusive, aos jogadores que de fato são ídolos numa equipe. Dá até para trazer isso em um próximo podcast.
Porque nós temos exemplos aí de alguns jogadores, como por exemplo, Francesco Totti foi na Roma, o Ryan Giggs foi no Manchester United, entre outros jogadores aí que eles são símbolos de um clube. Dá para trazer inclusive esse debate no futuro, pois é muito bacana conversar sobre isso, que é tão raro ver um jogador identificado com a camisa do clube como é o Marco Reus hoje. Dando continuidade ao nosso podcast, virando um pouco a página, mantendo o foco no Borussia, viu? Mantendo o foco no Borussia Dortmund. Nessa semana passada e nessa semana de agora, o Borussia Dortmund ele fez 2 amistosos, um contra o Al-Tash, não sei se estou pronunciando o nome certo, mas vencemos por 6-0, e o outro mais recente contra o Austria Viena, que vencemos por 11-2, inclusive o Austria Viena treinado pelo Peter Stöger, o nosso famoso Stöger, né? Velho conhecido nosso. Aquele seu bonezinho, aquele seu óculos lá, infame. Um técnico é uma caricatura praticamente, né? Não admiro ele, foi um dos treinadores que mais me irritou na minha vida como técnico do Borussia Dortmund. Eu quero trazer aqui as primeiras impressões. Não sei se Renan e Breno acompanharam esses jogos, provavelmente viram os gols com certeza, mas qual a primeira impressão que você tirou desses amistosos do Borussia Dortmund, Renan? Embora, vamos contextualizar, são adversários fracos, a obrigação é de golear mesmo, é de fazer 15, 20 gols, fizemos 6 e 11, 20 é exagero, mas é para golear, não dá para tirar muito, assim, nossa, olha o sistema ali funcionando, tático, olha, mas dá para ver o jogador como ele está empolgado, o domínio de bola dele, um lance individual. Qual a impressão que você traz aí, Renan, rapidinho? Olha, o primeiro jogo eu só consegui ver os gols, não consegui ver nada mais que isso. O segundo jogo, como passou na ESPN, deu pra assistir um pouquinho mais. É difícil falar porque, igual você falou, são times bem abaixo do que a gente tá acostumado a competir na Bundesliga, né? Então não dá pra tirar muito. Porém, tem 2 coisas que eu notei, principalmente nesse segundo jogo, que eu pude observar mais, né? Que foi o Jude, que a gente vive querendo saber se vai valer ou não. Ele mostrou que pode trazer um pouco mais de qualidade ao time. Ele mostrou que ele não é tão assim, não é aquilo que eu li muita gente falando também, que é o moleque do time da segunda divisão. Não, ele chegou e parece que não vai sentir o peso de ter mudado para um time de primeira divisão da Bundesliga. Então ele me agradou e eu percebi também que caso o nosso querido Favre não atrapalhe, a gente tem muitos jovens, né, do Borussia Dortmund aí pedindo passagem. Inclusive o que mais me chamou a atenção foi o Reina. Jogou, marcou gol, participou muito e tá pedindo uma passagem enorme. Já um ponto que tudo bem, é pré-temporada, mas que eu não gostei foi o nosso querido Akanji, que deu toque lá na frente, mas na zaga que é bom, não percebi ele tão ligado. Não sei se por ser pré-temporada que foi, mas não parecia estar ligado. E até no primeiro gol que a gente tomou nesse último amistoso, a marcação, se eu não me engano, era dele. E o cara subiu para cabecear sem ninguém. Se o cara quisesse tomar um cafezinho dentro da área ali, ele conseguia, podia petecar a bola, que o Akanji estava totalmente perdido no cruzamento. Se você olhar o lance da jogada, ele tá na frente do cara e ele não sabe o que tá acontecendo ali. Parece que jogaram ele ali na hora, chegou ali de teletransporte e falou o que tá acontecendo. E aí tomou o gol dele, mas é aquela coisa. É amistoso contra um time mais fraco e não tem como muita gente avaliar. Vai ser mais nos primeiros jogos da Bundesliga, Pokal, que a gente vai conseguir ver mais deles. Até porque amistoso, a gente sabe que dificilmente vai ter algum contra um time mais forte, né? São todos geralmente os times mais fracos, até para evitar perder jogador também, né? Porque você corre o risco de colocar um jogo mais forte aí, tomar uma pegada e perder o cara o resto da temporada. Mas gostei desses pontos e, ao meu ver também, sobre nosso maior reforço da temporada, Sancho, continua com alegria nos pés, né? Nossa, é verdade, uma observação aí, o Sancho deu um drible lindo de letra, que até agora eu estou tentando entender aquele lance lá individual. O Sancho, de fato, é um craque de bola. Breno,
Essas partidas aí, você acompanhou essas partidas, assistiu, viu os gols, o que você pode trazer aí de pressão inicial? Tendo em vista esse contexto aí, que são adversários que é para fazer gol mesmo, é só para tirar. De fato, essas partidas é para tirar curiosidade em relação a molecada da base e tal, mas qual a sua impressão? Só um minuto antes, né? Falar pro Renan que a alegria nas pernas não deu muito certo, não, viu? Vamos dar um outro título, porque alegria nas pernas não deu muito certo. Mas foram jogos com times fracos, como o Renan falou, não tem como você avaliar. É mais para você tirar o peso da perna, né? Quando você vai jogar bola, você vai lá, fica mexendo aquelas perninhas, mais ou menos, né? Só para dar aquela aquecida, né? O problema da zaga, eu acho que o Akanji ele ficou meio perdido, embora são jogos, mas eu acho que isso tem que ser um ponto ser anotado, né? Você não pode deixar um cara subir sozinho, mas assim, são os primeiros jogos, né? Tem que fazer gols, né? Aqueles que estão chegando, o Mounier, o Jude, que foi bem, né? Gostei da movimentação dele, enfim, deu para dar uma sentida de como que vai ser o time, né? Então, não tem a primeira impressão, assim, mas são jogos que você tem que fazer para dar ritmo para os jogadores, principalmente. E se o Favre não atrapalha, eu acho que esse time tem tudo para fazer uma grande temporada, né? Só o Favre não querer treinar. Deixa como os caras vão jogar, porque aí eu acho que consegue fazer alguma coisa. Então eu acho que para as primeiras impressões, ok, vamos ver ao longo da temporada. Eu acho que deve rolar mais alguns amistosos, mas é isso. Para os jogadores entrarem em forma ali, para pegar ritmo, para quando a temporada começar, dar pau. Jogar sério. Agora é para jogar ali, né, naquele pega ladrão, no trotezinho, só para dar uma esquentada. Legal, Breno. E, bom, minha opinião sobre essa partida vai muito de encontro que vocês falaram. A impressão que fica só no aspecto mais individual, que foi aquela curiosidade para saber como é que a molecada joga. Mas o que me preocupou, e talvez não seja motivo de... nem tem questão de motivo de preocupação, pois já é um fato, já é a nossa postura defensiva. Os 2 gols que nós tomamos ali não pode tomar do Áustria Viena, com todo respeito aí à história do Áustria Viena, não dá para tomar aquele tipo de gol. Deu para ver uma desorganização não somente num fator individual ali do erro de posicionamento no cabeceio, mas no fato de ter deixado o cruzamento acontecer, aquele bate-rebate dentro da área, aquilo é coisa que não pode acontecer, ainda mais com uma equipe, por mais seja um jogo quase um jogo treino. De fato, um jogo treino, mas eu não vejo que possa acontecer isso não. E, individualmente falando, gostei muito da maneira como o Jude trata a bola, porque assim, uma coisa é você ver vídeos do jogador e outra coisa é você ver os 90 minutos. E quando o jogador pega na bola, já dá para saber se o cara ele tem uma noção ou não. Como ele domina, como ele dá passada, como ele corre, com a postura dele, se ele ergue a cabeça quando tá correndo e olha para onde vai passar a bola. E eu enxerguei boas coisas no Jude. Agora, por outro lado, eu não gostei de um menino chamado Emmanuel Ferrari. Acho que essa é a pronúncia certa dele. No jogo passado, ele perdeu um gol assim, sem goleiro. Estava na cara do gol e eu também não gostei muito da movimentação dele. Posso estar enganado, de repente ele pode ser um bom jogador, de repente ele pode ser lapidado, mas é um jogador que não me passou boas impressões, não. E em terceiro eu fiquei feliz com o Rolf, né? Mário Rolf aí que fez o jogo, fez o golzinho dele. Gostei, acho que é um jogador esforçado. Na minha opinião, daria para manter no plantel. E, bom, só para elucidar aqui nesse último amistoso do Borussia Dortmund, nos 11 gols, os autores dos gols foram o Giovanni Reina, que fez 2 gols, Rafael Guerreiro, o Ferrari fez o gol dele, Sancho, o Kahn, Rolf, Hazard, o Jude, Duma e Nico Schulz, que sacramentou aí, né? Fez o 11º gol. E uma observaçãozinha em relação a isso, espero que o Nico Schulz seja recuperado, pois eu ainda enxergo ele como um bom lateral e uma boa contratação da temporada passada. Algum acrescento, galera? Nada.
O que você falou, tem que deixar o menino jogar. O Jude parece ser um bom jogador, mas lógico que contra 2 times fracos você não tem como avaliar, fracos tecnicamente, né? Não tem como você avaliar, então você precisa dar tempo ao tempo, também tem que deixar ele se adaptar à cidade, a uma outra cultura, uma outra região, uma outra língua. Então tem uma série de fatores e às vezes o cara acaba não se adaptando, né? Porque a Alemanha, diferentemente de outros países, é uma outra cultura, é uma outra região, uma outra língua. Então acho que é preciso ter calma, tanto com o Renier e tanto com o Jude. Perfeito, Breno. Acho que calma e paciência é o nosso remédio no momento, até porque o nosso time ele já está montado, não perdemos ninguém, com exceção do Hakimi, é claro, mas é aquilo, temos de montar e introduzir essas peças com calma para que eles possam desempenhar o melhor futebol, pois talento tem essa molecada aí. E virando a página agora, vamos para o nosso giro pelo mundo, só que com a temática já queimada aqui, que é a UEFA Champions League. Hoje tivemos aí um embate entre RB Leipzig contra o PSG na semifinal da UEFA Champions League, em jogo único. Tivemos a semana passada aí também alguns jogos pelo qual opinamos e erramos, que também envolveu o RB Leipzig, Atlético de Madrid. Outro assim, Manchester City contra o Lyon. Tivemos alguma surpresa. Então, assim, tem muito o que falar sobre a UEFA Champions League, mas algumas surpresas, algumas coisas óbvias depois, tá meio bagunçado, mas era de se esperar. Pergunto para você, Renan, essa Champions League está sendo como você esperava e te empolga uma possível final entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, no sentido de esportivamente falando? Olha, sinceramente, essa possível final não me empolga nada. Sei lá, não é algo que eu acho atrativo, então não, tipo, aquela coisa que igual a gente sempre vê em final de Champions, que muita gente fala, não posso ter a final da Champions, eu não ligaria de perder esse jogo, então ocorreram, né, algumas surpresas. Afinal, todo mundo imaginava que o Bayern poderia passar até pelos atuais momentos, mas o que o Bayern fez, a gente sabe que acho que nem um torcedor do Bayern mesmo imaginava que aquilo poderia acontecer, mas vamos ver o que rola, né? Pode rolar ainda surpresa amanhã também, vamos ver aí. E Renan, qual que você acha que foi a maior decepção dessa Champions League até o momento? A Juventus e Cristiano Ronaldo, que perdeu para o Lyon, o Manchester City de Guardiola e todo o seu elenco recheado de ótimos jogadores, que também perdeu para o Lyon, ou o Atlético de Madrid, que foi pífio contra o RB Leipzig, ou o Barcelona, que tomou uma sapecada aí de 8 gols, né, com o Messi olhando para o abismo. Para você, qual dessas 4 foi a maior decepção? Olha, de todos esses, eu acho que o que eu mais levava a fé que chegaria pelo menos até uma semifinal era o Manchester City, porque o Barcelona, quem acompanha assim todas as ligas sabe que o Barcelona já faz um bom tempo que não tá agredindo nada, né? Não vem jogando nada, então era de se esperar, tanto é que pelas redes sociais você podia ver os torcedores deles falando que esperavam a derrota, só não esperavam que fosse tão humilhante, mas esperavam a derrota. Então, como eu tenho bastante amigos que torcem pro Barcelona, eu também já esperava isso e, sinceramente, não era tanta surpresa. Juventus, por ter perdido o primeiro jogo, eu não diria que é uma tão surpresa assim, porque ela dependia de muita coisa, né? Não só dela, na real. E o Atlético de Madrid também poderia ser um dos favoritos, mas caiu pelo caminho aí também de forma surpreendente. Mas para mim o que eu mais botava uma fé assim numa aposta era o City, mas também foi embora. Eu diria, inclusive, Renan, que eu acho que o Madrid caiu de forma melancólica, porque, assim, eu achei bem broxante
né? Usando essa palavra, broxante, porque os caras eliminaram os atuais campeões do Liverpool num jogo espetacular, de gols no final, de muito sangue, enquanto o RB Leipzig simplesmente se entregaram ao pragmatismo de ficar atrás, esperando o RB Leipzig ter tomado as ações. Sinceridade aí, as eliminações de City e Leipzig vai para conta dos técnicos, na minha opinião, porque tanto o Guardiola quanto o Simeone quiseram inventar na escalação e não é assim que você ganha um jogo único de mata, né? Não é nem mata-mata. Então, para mim, essas duas eliminações vão para conta dos técnicos, que quiseram inventar muito e não deu certo, e depois ainda demoraram para consertar a cagada. Sim, se você pegar a Juventus, por exemplo, a Juventus ela já não fez uma temporada, ela foi campeã da Série A italiana, mas ela não estava com um desempenho bom. Aquele velho quebra-cabeça que nós fazemos aqui em podcast, né? Resultado versus desempenho. A Juventus estava com resultado, mas o desempenho era muito abaixo, até que o técnico foi demitido. E o Barcelona também já estava com um histórico já ruim, então não era nenhuma surpresa para os torcedores do Barcelona. Quer dizer, foi surpresa a goleada, mas não a derrota, a desclassificação, né, Renan? Então tem esse aspecto aí. Agora, trazendo o Breno aí pro giro pelo mundo da UEFA Champions League. Breno, faço a mesma pergunta que fiz pro Renan. Uma possível final entre Bayern de Munique e PSG, uma possível, porque o jogo vai ter amanhã, semifinal entre Bayern de Munique e Lyon, vai acontecer amanhã, e já sabemos que não podemos subestimar nenhuma equipe. Temos aí o exemplo do RB Leipzig, que venceu o Atlético de Madrid, e o próprio Lyon, que venceu o Manchester City. Mas uma eventual final entre os dois, no caso o Bayern de Munique favorito, o PSG já na final, empolgaria no sentido esportivo, não de torcida, mas esportivo. E dentro dessas zebras que aconteceram aí, qual que você achou que foi a mais gritante? Esse que você falou, caramba, não esperava que esse time fosse ser desclassificado ou perder dessa maneira. Manda aí, Breno. Normalmente, né, jogo de mata-mata, o melhor sempre vence, né? Mas em um jogo único, né, até por causa da pandemia, então rolou em Portugal, então foram um jogo, então tudo podia acontecer. Vai na linha, os treinadores do Atlético de Madrid e do City, eles quiseram inventar e pagaram com a eliminação. Acho que a maior surpresa foram duas surpresas negativas, né? A primeira foi do Atlético de Madrid. Eu acho que não digo uma surpresa já esperada, que era o Barcelona, mas eu acho que os 8-0 ele vem de uma sequência de derrotas que as pessoas não estavam vendo, e tanto é que no dia anterior estava tendo um programa, eu não lembro quem falou, que o jogo do Bayern de Munique e Barcelona era o jogo mais desigual dos confrontos. E algumas pessoas deram risada, e ele quase acertou, que em 25 minutos acabaria o confronto. Ele errou por minutos, né? Por alguns minutos ali ele errou, né? E esportivamente falando, sempre é legal você ver uma final de Champions League, você assiste, lógico, não com empolgação, não, querendo, vou torcer para um dos dois. Não vou torcer, vou assistir normal. Então não vou terceiro assim, vou ficar feliz do Neymar. Não quero que o Neymar ganhe, também não quero que o Bayern de Munique ganhe. Então, se empatasse e não tivesse vencedor, seria melhor ainda. Mas se tiver que algum vencer, eu acho que o Bayern é o favorito, possivelmente por uma final. Então é isso. Mas as zebras acontecem, né? Até o Lyon foi uma grande surpresa. Uma surpresa, assim, talvez seja não uma grande surpresa, mas ao longo ele foi se reestruturando, né? Saiu o Silvinho, entrou o atual técnico, e ele foi remodelando, né? Você tem o Bruno Guimarães, você tem o Fernando Marçal, que fez um baita de um jogo contra o Manchester City. Então, você tem o outro Dembélé, que também é um bom jogador, então pode ter outra surpresa. O futebol com um jogo só, ele te dá uma outra sensação, uma outra atmosfera que
Se você errar uma bola, como acho que o Sterling errou naquela bola, você pode tomar o terceiro gol. Não é mata-mata, né? É só um mata. Quem perder, cai fora. Quem perder, cai fora. E exatamente por ser um mata, e né, muitas surpresas podem acontecer. Também, bom, essas zebras aí, eu acredito que talvez a maior decepção foi o Manchester City. Todo o futebol que tem a oferecer e não ofereceu. E dentro isso respondendo a própria pergunta que foi colocada aqui, dentro de uma suposta eventual final entre Bayern de Munique e PSG, é claro que é muito bacana ver dois clubes que tem material humano se enfrentando em uma final. O UEFA Champions League nós assistimos, desde que me conheço por gente, por exemplo, sempre acho um grande evento ver uma final. Acho que dá um grande jogo, sim. Agora, se for Lyon contra PSG, aí, por mais que o Lyon possa ter mérito se ter chegado numa final, eventual final, porque vai jogar mesmo contra o Bayern de Munique, se acontecer, né? Aí eu acho que não vai dar, sendo bem sincero, acho que não vai dar nem graça pro PSG. Acho que o PSG atropelaria o Lyon, mas agora contra PSG e Bayern de Munique já é mais jogo, e um favoritismo do Bayern de Munique por tudo que veio apresentando a temporada toda, né? Campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, e tá quase na final da Champions. Tem um elenco forte, conhecemos de perto, pois somos rivais dos caras e sabemos qual é a força, né? Bom, eu não queria que ninguém ganhasse, na verdade, né? Sim. Mas poderia ser pior. Poderia ser uma final entre Schalke e PSG com o Schalke com puta time, mais um ano. Ainda bem. E, bom, agora vamos virar para... Aproveitando aí que você falou do nosso rival de azul, queria deixar aqui umas notícias bem chatas que aconteceram, que foi que eles perderam um amistoso para 2 times da terceira divisão. Os 2 amistosos eles perderam, olha que triste. É muito. Eu tô aqui chorando. Me dá Inclusive, no amistoso de hoje, eles jogaram contra um time de amarelo e tomaram um gol de um ex-conhecido nosso aí de Dortmund. Olha que triste. E quem foi o ex-conhecido? O Gross. O time é o Gross Creus. É da terceira divisão. O nosso conhecido, se eu não me engano, é o Cuba. O Cuba. Olha só, o nome tem quase o nome do Grosskreuz, não tem o nome do Grosskreuz, mas parece o nome, e tomou o gol do Cuba. Legal, grande Cuba. É uma menção honrosa essa lenda do Borussia Dortmund, que tem uma vida assim espetacular, uma história de vida foda, espetacular. E os torcedores do Schalke não vai dizer não. Vamos virar a página aí. E agora vamos para a pauta agora do debate rápido, só que na verdade esse debate não é tão debate, mas uma opinião aqui dos nossos queridos integrantes da nossa mesa virtual. O assunto é o seguinte: superstição no futebol. Você acredita? Se sim, qual loucura você faz para manter a superstição ativa ou viva? Né? No caso aí, vou dar um exemplo básico aí, tá? No caso, né, do Borussia Dortmund, naquele jogo, todos os jogos do Borussia Dortmund tem uma camisa que eu visto ali, é tradição, né? Aí acontece alguma eventualidade, eu não posso estar vestindo essa camisa, o que eu faço? Eu fico bolado, não fico? Acho que isso vai influenciar no resultado da partida? Tem penalidade do seu time, no caso do Borussia Dortmund, e faz alguma superstiçãozinha ali, viro de costas, não vejo o jogo, ou coloco, sei lá, ou visto uma roupa X, roupa Y, enfim. Superstição não tem critério, né? Cada um faz a sua. Só que eu jogo a questão vou começar pelo Breno. Breno, você tem sua superstição em relação ao futebol, ao Borussia Dortmund? O que você faz aí de diferente para manter vivas as energias perante um resultado positivo? Olha, eu tenho uma mania. Eu sempre pego a camisa. Eu visto a camisa. Vamos supor, tá dando sorte de camisa 16, 17, tá lá. Todo jogo eu tô usando. Se perde, aí eu já troco. Pra dar uma movimentada. Pra ver se... Aí se perde, eu vou trocando. Até achar alguma camisa aí que dê sorte. E pênalti. Cara, pênalti muito decisivo eu não assisto. Eu viro de costas, ou vou pro... Ou ando pela casa, aí deixo o som alto. Mas pênalti muito decisivo eu não assisto. E as camisas, como eu tenho assim umas
Eu tenho algumas camisas, então vai dando uma rodiziada, né? Já tem algumas camisas legais e aí vai dando um rodízio legal. Se tiver ganhando, eu uso. Aí se perder, no próximo jogo eu já troco. Legal, Breno. E você, Renan, você faz alguma coisa do gênero aí ou você é mais conservador nesse sentido? Até faço, eu tenho umas superstições meio estranhas, mas tenho, né? Tipo, se eu tô assistindo o jogo aqui em casa sozinho, meu controle da TV tem que ficar com os botões pra baixo e virado pra parede. Senão não rola. Já esqueci o controle e perdeu. Aí só ajuda a minha loucura, né? E sempre tenho minha camisa especial para competições de eliminação, mata-mata, final, né, no caso. E a outra camisa que eu uso no restante dos jogos. Mas essa da camisa eu nem ligo tanto. Agora essa do console eu já percebi que todo jogo tem que ser. Legal, Rei. Como nossos ouvintes notaram aí, né? Nossos integrantes da mesa virtual, Renan e Breno, tem essa superstição. E você, tem essa superstição? Se tiver, deixa nos comentários aí do nosso Instagram ou do Facebook, que é muito bacana esse assunto. Inclusive, podemos lançar até um tópico em relação a isso, para enfatizar, porque é curioso saber a particularidade de cada um. Eu, por exemplo, não tenho algo assim muito exótico como superstição, mas quando o Borussia Dortmund está perdendo, nosso amado Borussia Dortmund, eu simplesmente deixo a partida na TV ali e tal, mas tiro o volume e paro de assistir. Por quê? Porque eu acho que eu tô zicando o time. Aí quando o time faz o gol e eu não tô vendo a partida, aí ferrou. Aí fixo aquilo na cabeça e já era. Mas eu tenho que ver a partida depois de novo, porque eu tenho que fazer os pós-jogo, né? Tem que ter base também de pré-jogo. Então, querendo ou não, tem que ver a partida. Mas ali, quando eu sinto que eu tô zicando o negócio, eu paro de assistir. Não adiantou muito. Uma outra que eu tenho aí, mas não deve ser só minha, principalmente para quem frequenta estádio, né? É o grito de gol antes. Gritou gol antes, a zica é certa. Não pode gritar. Não pode gritar gol antes. Outra, já teve uns lances nos jogos que eu gritei e eu fiz meio que um gol, a bola foi pra fora. E falei, caralho, não pode, mano. Não pode falar gol. Mas ele já festejar. Aí não dá, não pode. Eu já vi gente apanhando no estádio já por gritar gol antes, inclusive encontros, agora não em estádio, mas em bar, né? Encontros nossos do Borussia Dortmund Brasil, nossos torcedores, e a gente gritou gol antes e levou o peteleco, hein? Fica esse recado aí, ó. Gritou gol antes e vai levar peteleco. É mesmo? Tá certinho, pô. Não pode. Aconteceu. Inclusive, o nosso querido Rodrigo Gago tomou um peteleco e quase deixou de ser Gago, quase. Vamos lá, mas enfim, né? Temos aí, né? Então fica essa questão aí pra você que nos ouve aí. Qual a superstição que você tem em relação ao futebol? Deixe nos comentários. E agora vamos para um quadro bem gostosinho. E esse, de fato, eu não pensei ainda no meu jogador. Talvez o resto, o Renan com certeza pensou. O quadro todo mundo gosta, menos eu. Começando pelo Renan. Pensou no seu jogador, Renan? Lógico. Até vou surpreender todo mundo. Marcelinho Carioca. Caramba, parece que estamos conectados, Renan. Nós estamos conectados. Quer dizer por quê? Nada, só não... É um cara que eu acho muito arrogante. Interessante. Breno, você? O Kleber Gladiador. Kleber Gladiador, o Kleber Cotovelo, né? O famoso Kleber Cotovelo. Bom, eu vou surpreender um pouco, né? Mas eu vou colocar aí assim, a questão é que todo mundo gosta, assim, até gosto. Eu gosto, vou falar que gosto, assim. Mas não tanto quanto as pessoas, sabe, enchem a bola, né? E eu vou colocar aqui, não vou nem justificar o porquê, tá? Que é o Marcos, goleiro aí, o ex-goleiro da seleção brasileira, campeão do mundo. Tá? Não justificarei, tem motivo, eu não vou justificar. É porque esse quadro aqui é pra gente, né, dar o veneno, mas não passa a receita dele. É lógico. Hoje o nosso aí todo mundo gosta menos eu foi, né, até mais resumido, mas sem muita explicação aí. Um pouco polêmico, é verdade.
Bom, e vamos agora para o duelo de lendas. Já estamos vendo a página muito rápido, mas o duelo de lendas é muito bom, mas também é bem objetivo também, porque são dois grandes jogadores. Um fez história pelo Barcelona, jogou no Real Madrid ali na base, mas a história que ele fez foi no Barcelona e foi campeão também pela Internacional. Foi os seus 2 auges na carreira. O camaronês Samuel Eto'o. E para enfrentar o Samuel Eto'o, colocamos aqui uma lenda também, né, que foi assim, lenda máxima do Arsenal. Jogou no Barcelona, não foi tão bem quanto foi no Arsenal, mas ainda assim é uma lenda, não dá para tirar o mérito dele. Thierry Henry. Então, Renan, com quem você fica? Samuel Eto'o ou Thierry Henry? Thierry Henry. Eu vi os dois jogarem, mas pra mim o Henry me agradava mais. Breno? Briga boa. Vi os dois, gosto muito dos dois, mas eu vou ficar com o Samuel Eto'o. Eu acho que ele foi um cara foda. Muito foda mesmo. Os dois são muito bons, é muito foda. Eu vou ficar com o Henry pela plasticidade, pela beleza no futebol. Mas se colocarmos em eficiência, eu nunca vou esquecer do Eto'o jogando praticamente de lateral contra o Barcelona numa semifinal de Champions League que o Mourinho colocou ele para jogar lá. Ele colocava o Samuel Eto'o aberto e o Diego Milito lá, o príncipe, né? Eles falavam lá, o príncipe de Milano, centralizado. E o Samuel Eto'o, ele se doou, ele fez uma posição que não era dele. Mas eu vou aqui observar a questão técnica, a questão da fantasia, né? Como critério, voltarei no Henry, mas votar no Eto'o é igualmente justo, porque são duas grandes lendas. Legal, até vou jogar esse duelo de lendas, né, pro Gabi, pro Fim e pro Leandro no podcast futuro, né, rapidinho, só para eles poderem... Aliás, vou questioná-los agora. Finha, Gabi, Leandro e você que nos ouve aí também, né? O que vocês ficam? Com Eto'o ou Henry? Depois vocês dão um toque aí para tirar nossa curiosidade. E virando mais uma vez a página, agora na penúltima página, nosso quadro Flop ou Foda. Eu acho que esse Flop ou Foda tá bem caprichado, acredito que sim, porque às vezes nós colocamos lá, sei lá, vamos colocar no Flop ou Foda o Messi. Porra, é sacanagem, né? Mas agora acho que esse aqui tá bem bacana, embora o primeiro eu acho é unânime a opinião. Então vamos começar aí. Edilson Capetinha. Flop ou Foda, Renan? Foda. O rapaz fazia jus ao apelido dele de Capetinha. Breno? Só digo uma coisa. Eu sou o capeta, carimbó. Foda. O toque que ele deu debaixo das pernas do carimbó, mano. E depois ele deu duas canetinhas no Mascherano, no Pacaembu. Mano, o cara é foda. O cara não tem o que falar do Edilson. Fala as merdas dele lá no programa. Tudo bem, é normal. Mas dentro de campo o cara resolvia. Dava a bola no baixinho, o baixinho arrepiava. Também voto em foda, muito foda. Inclusive, o Edilson Capetinha, ele lembra, se nós pegarmos hoje no futebol atual, um jogador que lembra um pouco o Capetinha, pra vocês verem como o Capetinha era muito bom. O Mané. O Mané lembra um pouco o Capetinha. Agressivo, indo pra cima, né? Sim. Hoje, se o Edilson estiver jogando hoje, ele faria dupla ali com o Mané ali. O Mané de um lado, e se ele fosse pro Liverpool, né? Isso, o Capetinha do outro, e Salah ali centralizado, porque o Salah joga bem centralizado também, sabe jogar ali. Mas continuando, né? Foi unânime o voto no Capetinha como foda. Agora o Sávio, né? Que foi o ex-Flamengo, ex-Real Madrid, né? Pasmem, Sávio jogou no Real Madrid. Renan, Sávio, flop ou foda? Pra mim ele é um fodinha. Jogava bem, mas também não é pra tudo isso. Breno? Eu dou um flopinha nele. Ele jogava bem, mas não era craque, mas não era perna de pau. Era um cara normal. Eu também vou de flopinho, porque eu não sei se eu tenho... Porque assim, eu lembro, tenho lances do Sávio, sei da história dele no Real Madrid, tá, no Flamengo, na Europa, tudo mais. Só que o que pintavam na época dele era para ele, inclusive, sempre estar na seleção brasileira, assim, com vaga garantida, e não era o caso. Então eu vou de flopinha também, mas assim, ele jogava muita bola. Eu vou de flopinha pela proporção que fizeram a ele na época lá, mas também fodinha também não é nenhum absurdo, não. Tá coerente. Agora vamos lá, isso aqui é engraçado. Caio Ribeiro, Renan.
Esse aí é... Ah, mano, sinceridade pra mim é flop. Não... Eu não acompanhava muito ele, mas o pouquinho que eu vi não me agradava, não. Breno? É flop. Então, jogador ali... É jogador, vai. Eu vou de flopão, porque se falar de Caio Ribeiro, eu não vou lembrar dele como jogador, se como comentarista ainda do FIFA. Então, vou de flopão, porque na Internacional lá, nos outros clubes também, ele era rápido. Assim, ele sabe jogar bola, viu? Porque tem, acho que na zona, na Pompeia ali, tem a quadra do Playball. Tem na Barra Funda, tem lá o Playball lá. Ele joga a Liga Ouro do Society. Assim, ele perto de seres normais do futebol, ele joga muito, ele é um craque. Mas o problema é que nós estamos falando a nível de jogador profissional, né? Do nível dele ali. Então, é flopão, na minha opinião. Mas, assim, ótimo comentarista, ele é sempre bem coerente nas ideias dele. É um ser humano bem educado, né? Ele é todo educadinho e tal. Eu gosto bastante dele. Inclusive, Caio Ribeiro. Provavelmente você não está ouvindo nosso podcast, mas se alguém conhece o Caio Ribeiro, né, desse toque para ele, nosso salve aí para ele, que ele é um cara bem profissional, né, dentro ali da Rede Globo. Continuando. Geralmente, o ex-jogador que vai jogar nesse campeonato, ele meio que sobressai, né? Exato, ele sobressai. Exato. O cara que jogou por mais que o cara não seja tão bom, mas o cara ficou 20 anos, o cara sabe o básico. Uma vez eu joguei um torneio ali no Red Bull, lá em Jarinu, que era acho que era a Press Cup de jornalista. E quem jogou uma vez foi o Fabiano. Também não é tudo isso também não, mas o cara sobrou. Fez 3 gols. Exatamente, Breno, é verdade, né? Você tem, como você é jornalista, com certeza você tem conhecimento do troféu imprensa ali do futebol e tal, né? Os campeonatos que tem. E assim, todo jornalista fala, o jogador, o que é ex-profissional, não importa quem seja, ele coloca de lado o chute é gol. Ele cortou pro lado do chute é gol, os caras sobressaem, né? Mas é que eu falei, sobressai perante, né, os seres mortais agora, da categoria dele de profissional já é outra coisa, aí muda a história, né? Sim. Dando continuidade aí agora, né? O Breno, o Breno nem precisa comentar isso aqui, mas vamos lá. Mas o Renan começa, né? Kleber Cotovelo. Gladiador, no caso. Pra mim é flop. Sempre achei ele muito mais mídia do que futebol. Nunca fui fã, não. Breno? Flop também não. Ele era raçudo. Ele ia lá, batia nos caras, dava uma cotovelada, cuspia. Mas fora isso, futebol... Ele fazia poucos gols, inclusive, né? Porque, assim, ele fazia gols bonitos, mas era muito encrenqueiro. É uma pessoa que se destaca mais pelo temperamento do que pelo futebol, você já desconfia. Pode confiar. Foca nisso, foca nessa frase. Um jogador de futebol que se destaca mais pelo temperamento do que pelo futebol, você desconfia desse cara. Não preciso dar muitas indiretas não, em relação ao que passamos na atualidade. Luiz Fabiano. Renan. Também é flop. É outro que é tipo igualzinho o Kleber. A frase que você acabou de falar se encaixa aí. Breno. Flop. E eu sempre falei na redação lá do meu trabalho que ele era um jogador dos gols inúteis. Bela, nossa, que descrição maravilhosa. Jogador atacante dos gols inúteis. Que interessante, né, Breno? Legal essa definição. Eu vou roubar de você para usar nas resenhas com os amigos, tá bom? As bravatas. Pode deixar que eu te dou crédito. Mas eu gostei da definição. Muito obrigado. Não que ele seja um mau jogador, mas ele não sabe, foi bem na Copa de 2010. Foi o nosso foi bem. Mas sabe, não é todo jogador e tal. Foi bem no Sevilha, eu acho que ele tem uma história legal lá no Sevilha. Mas de resto, também não engolo não. Olha, eu vou de flop também, tá? Porque assim, quando eu jogava no São Paulo, ele fazia muitos gols. E aí a imprensa, a mídia cai em cima dele. Não, que é um dos melhores atacantes do mundo, que não sei o que lá. Na época, compararam ele ao Van Nistelrooy, diziam que ele era melhor que o Van Nistelrooy. Esse cara tá louco, né? Mas beleza, porque eu já tinha uma noçãozinha ali que o futebol brasileiro tinha um nível abaixo do futebol europeu. Mas beleza, ok, melhor que o Van Nistelrooy, tá ok. E aí na seleção brasileira, inclusive, ele era para ser o 9
assim, um 9 absoluto, mas aí ele perdeu a vaga para Adriano. Ok, em 2010 ele foi titular da Copa do Mundo, mas porque o Adriano já estava loucão, já. O Adriano já não estava em condições. Mas ele perdeu a preferência de camisa 9, de matador, pro Adriano Imperador. O Adriano Imperador na época estava jogando na Fiorentina, marcando gol, e quem tinha fama era o Luis Fabiano. E na Europa também jogou bem no Sevilha, mas não foi aquele expoente, aquele cara que você vai lembrar, nossa, que meu, né? Eu vou de flop também, viu? Eu vou de flop também. E o exemplo do Kleber Cotovelo aí, de um jogador que se destaca mais pelo temperamento que pelo futebol, como o Renan bem destacou aí, cabe o Luis Fabiano sim. Então, vou de flop. Justificando aí esse flopaço que eu dei. E agora, para fechar aí o quadro Flop é Foda, Anelka, o francês, jogou pelo Real Madrid, jogou pelo Chelsea, salvo engano, jogou pelo... Atlético Mineiro. É verdade, quase chegou lá. E jogou na Turquia também. Renan, flop ou foda? Olha, pra mim é flop. Nunca fui fã, não. E não... até achava um jogador super estimado. Estimado, da definição. Breno? Flopinho. Jogava bem, mas também não era perna de pau, não. Mas também não era tudo isso, não. Não era pra... igual o Alexandre Calil ter anunciado nas redes sociais. Foi um jogador normal. Aqui no Brasil tem um monte igual a ele. Eu lembro de um gol que ele fez contra... Achei um belo gol, inclusive. Foi um drible que eu tentava reproduzir quando era molecote. E aquele gol que ele fez no Dida no Mundial de 2000, né? Que ele passa a bola, a perna por cima da bola, como se fosse uma pedalada, só que invertida, né? É um golaço. Mas eu vou de flopinha também. E até por curiosidade... né? Nossos seguidores, nossos queridos aurinegros que estão nos ouvindo, e você também, Renan e Breno, né? Tem um documentário no Netflix que não sei se exatamente o título é esse, mas a ideia é o Incompreendido Anelka. É só digitar Anelka lá que vocês vão ver lá, né? Tem um documentário em relação a Anelka lá, inclusive eu não assisti, foi um amigo meu que recomendou, falou que é bom. Eu pretendo assistir pra ver qual é que é. Porque o que eu sinto do Anelka é que, assim, ele sabia jogar bola, só que era um cara que não tava nem aí, sabe? Tipo um Dembélé da vida. Não tô nem aí e tal, descompromissado. E aí o cara que tem o status de bom jogador acaba virando um flop na minha carreira, porque você tem que pegar um todo nele. Não adianta o cara ser promissor, que nem não vou citar o Michael Owen, mas deve ter outros jogadores aí, que começa de uma carreira meteórica e aí não consegue consolidar a carreira, acaba sendo flop, porque você tem que pegar a carreira do jogador, entendeu? Não tem jeito, tem que pegar a carreira dele. Ele pode ter começado uma carreira bem que nem um Pato, mas se encerrar a carreira como tá jogando agora, vai virar flop, não tem jeito, é um todo, né? Então, fica essa observação aí, volto em flopinha no Anelka. Igual você falou, né? O Anelka, você falou do gol que ele fez. Fala um outro lance que você lembra do Anelka. Eu só lembro desse. Eu também só lembro desse. Assim, talvez se eu pegar no YouTube e digitar aqui Anelka, saia um gol tão bonito quanto, mas de lembrança é só esse. É só esse, bom, mas de fato foi um golaço, mas só lembro desse também. Eu lembro também de ele errando o pênalti na UEFA Champions League. Mas ali, o que apagou o erro... É que assim, pênalti, se é certo, não tem jeito, né? Você vai ser herói ou vilão, não tem jeito. Mas ficou... O John Terry ficou mais marcado naquela final, né? Porque ele escorregou e tal, e o pênalti que ele daria o título pro Chelsea naquela ocasião. Então o Anelka passou até despercebido. Pode falar, Breno. Um dos motivos vocês falam de jogador desinteressado aqui, o Anelka, que é o Pato. Esses caras se rondam muito time grande por um simples motivo: eles têm pedigree. Se o Pato, o Anelka, aparecesse num Albacete ou num Pato Branco, ele não iria para time grande. Pode ter certeza. É interessante observação, mas é aquela história, né? Também é até debate. A gente vai conversando aqui e a gente vai criando várias pautas, várias ideias, né? De jogador que é muito bom e que não teve oportunidade de ser profissional, e do cara que é profissional e você fala, meu, como é que esse cara tá aí? Sabe? São coisas que nós questionamos, mas tem muito a ver com isso também, o Breno. E são aqueles famosos bastidores do futebol e não tem jeito, né? Infelizmente o mundo está sujeito a isso. Bom, mas em relação ao flop ou foda, alguma observação? Boa? De boa. Beleza. Então, nossos queridos seguidores, ouvintes, torcedores, irmãos, né, de farda aurinegra, irmãos de sangue, nosso podcast está chegando no final.
E quando chega ao final, deixamos as considerações aos nossos integrantes da mesa virtual. Então, sua consideração final. Consideração final é para a galera ter calma aí com os recém-chegados, porque a gente não vai conseguir descobrir se eles podem ou não ajudar o Dortmund com amistoso ou com 3 jogos de Bundesliga. A gente tem que dar tempo para eles jogarem, até porque tem toda uma adaptação, e vamos ter muita fé, porque só assim pra gente aguentar o Favre por mais uma temporada. Legal, Renan. Breno, suas considerações finais. Vamos ter calma, exatamente, faço as minhas palavras do Renan. Eu acho que a gente não precisa tirar nada agora, né, de primeira impressão a que fica. Temos que deixar o tempo correr. Eu acho que o Borussia tem que jogar sem treinador, porque eu acho que pode dar mais liga sem o Favre. Se ele não desajeitar, eu acho que tem um futuro legal essa temporada. Quanto ao Jude e o Renier, dá tempo ao tempo. Como eu já falei aqui, é outra cultura, outra região, né? Então outros costumes. Então tem que deixar no seu tempo amadurecer e ver no que vai dar. Não dá para falar, esse aqui vai ser um cara muito foda. E se o Renier fizer um jogo ruim no primeiro jogo, já não presta. Não é assim. Vamos com calma. Tudo ao seu tempo. Boa, Breno. Bom, minhas considerações finais. Sempre um abraço bem apertado em todos vocês que nos ouviram aí, nossos seguidores, nossos torcedores, nossos irmãos aí de Borussia Dortmund. Nosso muito obrigado. Deixo também uma menção honrosa aí, um abraço também para nossa presidente Mayra Batista, para nossos integrantes do podcast que não puderam estar presentes aqui, a nossa galera do grupo do WhatsApp. Se você tem interesse em participar do grupo do WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp oficial, deixe seu recado lá no Instagram, no seu direct, né? Que nós vamos avaliar aí para estar colocando você dentro do nosso grupo privilegiado. Privilegiado, eu digo, no sentido de estar mais perto de nós, mais perto do nosso trabalho, sendo que nossas redes sociais já estão aí, todo mundo pode acompanhar no Twitter, Facebook, Instagram e agora também no nosso querido podcast. Beleza? Um grande abraço e valeu!